E aí, pessoal, tudo bem? Então, para a gente finalizar nessa aula, a parte de termoquímica, né? Então, na primeira aula sobre o tema, a gente fiz uma introdução para vocês, falei sobre alguns conceitos importantes, né? Na segunda aula, trabalhei mais a parte de identificação de equações termoquímicas, né? Como calcular o ΔH de uma equação termoquímica através da fórmula e como calcular o ΔH através da energia das ligações, certo? E agora, para finalizar, a gente vai ver a parte da lei de Hess, que é uma terceira forma que a gente tem de calcular o ΔH das reações, né? E a relação disso com a espontaneidade das reações e a energia livre de Gibbs, para a gente finalizar essa parte da termoquímica, ok? Então, vou colocar aqui os slides, certo? Para a gente poder dar sequência, certo? Tá aí. Ok. Certo, gente. Então, olha só. Lei de Hess, né? A lei de Hess, pessoal, é mais uma maneira que nós temos para podermos calcular o ΔH das reações, né? Então, olha só, a lei de Hess. A lei de Hess afirma que a variação da entalpia de um processo físico ou químico pode ser obtida por meio da soma algébrica das variações de entalpia de cada etapa que o processo possa ser dividido. A entalpia é uma função de estado, portanto, o volume de ΔH é independente do caminho entre os estados inicial e final. Então, olha só, pessoal, a lei de Hess é uma forma que a gente tem de calcular o ΔH de uma reação sem ser através de um processo direto, né? Olha só essa primeira figura que eu coloquei para vocês, né? Você viu que o A se transformando em B diretamente, eu chamei de ΔH1, certo? Agora, eu indo do A para o C e do C para o B, do A para o C eu chamei de ΔH2 e do C para o B de ΔH3, certo? Das duas maneiras, eu saí do mesmo lugar, que foi o A, e cheguei no mesmo lugar, que é o B. Então, independente de eu ir de maneira direta ou ir lá para o C e depois para o B, o ΔH nos dois processos tem que ser o mesmo, independente do caminho que eu percorra, certo? Quando eu falo para você que a entalpia é uma função de estado, é isso. Não depende do caminho no qual a reação seguiu. O que depende é o início e o fim. Então, por isso que eu pus aí para você, tá vendo? ΔH2 mais ΔH3, né? Se eu somar os dois, tem que dar a mesma coisa que o ΔH1, certo? A segunda figura aí, ó, estou te mostrando o processo direto, né? Você pegar o carbono grafite, reagir com o oxigênio gasoso para formar o CO2, o ΔH é menos 393,5. Se eu fizer isso por duas etapas, tá vendo, de laranja? Na primeira etapa, carbono grafite reagindo com o meio de O2, formando CO, ΔH menos 110,5 kJ. E no segundo, CO mais meio de O2, formando CO2, ΔH menos 283 kJ, certo? Se eu somar essas duas equações, eu vou chegar na mesma resposta. Ou seja, carbono grafite mais O2 formando CO2. E o ΔH da reação, menos 393,5 do mesmo jeito. Então, isso que a lei de Hess fala, certo? Nós podemos calcular o ΔH da reação de maneira direta ou através de quê? De várias etapas, até que a gente consiga chegar numa mesma resposta. E é isso que eu quero mostrar para vocês, tudo bem? A lei de Hess é uma confirmação do princípio da conservação da energia, primeiro princípio da termodinâmica. Essa lei permite trabalhar as equações termoquímicas como se fossem equações matemáticas. Podemos multiplicar ou dividir uma equação termoquímica por um número, ou adicionar ou subtrair uma série de equações termoquímicas para obtermos a variação de entalpia de uma determinada reação. Quando eu mostrar para vocês, né, essas reações em mais de uma etapa, a gente pode multiplicar ou dividir as reações por quaisquer valores, desde que a gente consiga chegar na resposta que a gente quer, ok? Eu vou mostrar isso para vocês em cima dos exercícios. A lei de Hess é muito útil no cálculo de variações de entalpia, que são difíceis de serem medidas diretamente no laboratório. Então, algumas reações é difícil a gente fazê-las de maneira direta. Então, a gente consegue fazê-la de maneira indireta
E a lei de Hess é importante para a gente conseguir calcular a variação dessa entalpia, ok? Toda alteração matemática feita com a equação termoquímica também ocorre simultaneamente com o ΔH. A gente viu isso lá na primeira aula, né? Que o número de mols dos participantes da reação interferem no ΔH dessa reação. Então, a partir do momento que eu multiplico por 2, por 3, por 4, né, ou divido por 2, por 3, por 4 uma reação, eu vou fazer a mesma coisa com o ΔH dessa reação, tudo bem? Então, olha só, vamos colocar aí alguns exemplos, né, para vocês. A partir das equações, calcule o ΔH da transformação de carbono-grafite em carbono-diamante. Então, tá aí, ó, carbono-grafite se transformando em carbono-diamante, ok? Olha só, carbono-grafite mais O2 formando CO2. ΔH1 igual a menos 94 kcal por mol. Carbono-diamante mais O2 formando CO2. ΔH2 igual a menos 94,5 kcal por mol, certo? Então, gente, como é que eu posso calcular o ΔH daquela reação lá de cima? Grafite se transformando em diamante, ok? Aí é o que eu falei para vocês. Se o exercício passar o valor de cada substância para agente específico, a gente joga na fórmula. ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. A partir do momento que ele passa mais de uma reação, é porque provavelmente o exercício está pedindo para a gente utilizar a lei de Hess, certo? E aí, para a gente utilizar a lei de Hess, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar as equações que ele está passando para a gente, até que a gente consiga chegar na reação que ele pediu, né? Então, olha só, como é que eu geralmente faço? Eu gosto de olhar assim. Eu tenho o gabarito, né? Então, tá aqui, carbono-grafite se transformando em carbono-diamante é o meu gabarito. Essa é a minha resposta, certo? Então, eu gosto de olhar item por item. Primeiro item do meu gabarito, né, carbono-grafite. O carbono-grafite, ela se encontra em qual reação das que eu passei embaixo? Na primeira ou na segunda reação? Se encontra na primeira, certo? Aí eu sempre gosto de fazer duas perguntas. A primeira delas é: o carbono-grafite da reação que está embaixo está do lado que eu quero no meu gabarito? Lá no meu gabarito eu quero carbono-grafite do lado dos reagentes, antes da seta. Aqui o carbono-grafite se encontra do lado dos reagentes, antes da seta também. Então, a primeira resposta minha, né, a da minha pergunta é sim, o carbono-grafite já está do lado que eu quero. A segunda pergunta que eu sempre gosto de fazer é: qual é a quantidade de carbono-grafite que eu quero no meu gabarito? Como não tem nada na frente, é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 1, certo? Se eu olhar lá na reação de baixo, também não tem nada na frente, é a mesma coisa que 1. Ou seja, na minha reação que está lá embaixo, o carbono-grafite está do lado que eu quero e na quantidade que eu quero. Ou seja, eu não preciso, certo, de alterar nada nessa primeira reação, porque o carbono-grafite já se encontra aonde eu quero. No meu gabarito, o segundo item que tem é o carbono-diamante, né? O carbono-diamante ele se encontra do lado dos produtos. Aí eu vou procurar. O carbono-diamante ele está onde? Ele está na primeira ou ele está na segunda reação que o exercício me passou? Ah, ele encontra-se na segunda reação, certo? Aí eu vou olhar. Eu quero carbono-diamante antes ou depois da seta na minha resposta, no meu gabarito? Eu quero depois. E aqui ele encontra-se onde? Ele encontra-se antes. Ou seja, ele não está do lado que eu quero. Eu preciso de fazer com que ele se encontre o quê? Depois da seta, não é isso? Então, o que eu vou ter que fazer? Para esse carbono-diamante e para depois da seta, eu vou precisar de inverter essa reação, certo? Então, a segunda reação eu vou precisar de inverter. Por quê? Porque na minha resposta, eu quero o diamante depois da seta. E na reação que ele me passou, o diamante se encontra onde? Se encontra antes da seta, certo? Então, eu vou precisar de inverter essa segunda reação. Segunda pergunta. Quantos diamantes eu tenho no meu gabarito? Ah, eu tenho um carbono-diamante. E nessa segunda reação, quantos carbono-diamante eu tenho? Ah, eu tenho um também. Ah, então as quantidades, certo? Elas estão iguais. Então, as quantidades estão beleza. Mas a ordem, o local, não está adequado, certo? Então, o que eu vou ter que fazer com essa segunda reação? Inverter. Aqui na química, toda vez que eu preciso de inverter uma reação, eu multiplico por menos 1.
Então, multiplicar por menos 1 na química é inverter a reação. Tudo bem? Então, olha só, pessoal. Resolução, certo? O que a gente fez? A gente manteve a primeira reação. Por quê? Porque o carbono grafite que eu quero na minha resposta está antes da seta. E na primeira reação, ele também está antes da seta. Eu quero um carbono grafite na resposta e eu tenho exatamente um carbono grafite na reação que ele me passou. Então, essa primeira reação está de acordo com o que eu quero. O que eu falei que a gente tem que fazer com a segunda reação? A gente precisa de inverter essa segunda reação. Por quê? O carbono diamante na minha resposta encontra-se depois da seta. Na reação que ele me passou, ele encontra-se antes da seta, certo? Então, eu preciso de inverter a reação. É o que eu falei para você. Sempre que eu quero inverter uma reação, eu vou multiplicá-la por menos 1. Então, multiplica por menos 1, a reação inverte. E o ΔH, pessoal? Menos 94,5 vezes menos 1, menos vezes menos vira o quê? Vira mais. Por isso que o ΔH também inverteu o sinal. Tudo bem? Então, beleza. Eu olhei o que eu quero fazer com as duas equações que o exercício me passou. Para eu ter a certeza que eu cheguei no gabarito, né, que o exercício pediu, eu vou tentar somar essas duas equações. Se eu chegar no meu gabarito, quer dizer que eu acertei, que eu fiz exatamente o que tinha que ser feito. E aí eu vou somar esses ΔHs também. Olha só. Eu mantive a primeira reação, inverti a segunda reação, certo? Então, vamos lá. Você concorda comigo que eu tenho O2 antes da seta e O2 depois da seta na mesma quantidade? Então, eu posso o quê? Cancelar se eu somar essas duas equações, certo? Você concorda que eu tenho CO2 depois da seta e CO2 antes da seta na mesma quantidade? Eu posso cancelar esses dois CO2 também, certo? Ou seja, o que sobrou de resposta? Carbono grafite se transformando em quê? Em carbono diamante, correto? Eu cheguei no gabarito que eu quero, não cheguei? Então, a partir do momento que eu cheguei no gabarito, eu vou apenas fazer o que agora? Somar os ΔHs. Menos 94 mais 95,5, a resposta dá o quê? 0,5 quilocaloria por mol. Essa é a resposta do exercício. Então, é só isso. O exercício vai te passar um gabarito. A partir do momento que você tem um gabarito, você vai olhar as equações que ele te passou e, a partir dessas equações, tentar chegar no gabarito. Para isso, você pode manter as equações, invertê-las, multiplicar por 2, por 3, dividir, não importa. Desde que eu, somando essas equações, eu consiga chegar na minha resposta final. Ok? Então, esse foi o primeiro exemplo mais básico. Espero que você tenha conseguido entender, certo? Vamos para o segundo exemplo? Durante a produção industrial do ácido sulfúrico, são necessárias as seguintes etapas intermediárias: combustão do enxofre e oxidação do dióxido de enxofre. Ele passou duas equações para a gente. Determine a entalpia padrão de formação do trióxido de enxofre de acordo com a reação abaixo, certo? Então, ele está pedindo para a gente aí calcular o ΔH dessa reação, né? 2SO2 mais O2 produzindo 2SO3, certo? Ele não me passou os valores de cada uma dessas substâncias, mas ele me passou essas duas reações que eu posso fazer o quê? Somá-las e, a partir disso, chegar na minha resposta. É o que eu falei para vocês, eu gosto de olhar item por item, certo? Primeiro item da minha resposta, na SO2, o SO2 se encontra aonde? Na primeira ou na segunda reação que ele me passou? Ah, ele encontra-se na segunda, certo? Então, eu vou analisar essa segunda reação. Primeira pergunta que eu gosto de fazer. No meu gabarito, na minha resposta, o SO2 está antes ou depois da seta? No meu gabarito, ele está antes da seta. Lá na segunda reação que o exercício me passou, ele encontra-se onde? Ele encontra-se depois da seta. Então, ele não está do lado que eu quero. Então, eu vou precisar de fazer o quê? Inverter essa reação, certo? Ou seja, multiplicar por menos 1. Segunda pergunta que eu tenho que fazer. Quantos SO2 eu quero na resposta? Eu quero 2. Quantos SO2 eu tenho lá na equação que ele me passou? Só 1. Então, além de inverter a reação, ou seja, multiplicar por menos 1, eu também vou ter que multiplicar essa reação por 2, para que eu tenha 2 SO2 no final. Certo? Então, cadê? Aqui. Olha só. Tá vendo? A primeira reação. Aqui, ó, vamos olhar a segunda, tá? Aí eu volto na primeira aqui rapidinho.
a segunda reação, o que eu fiz? Eu inverti e multipliquei por 2, certo ou não? Para eu chegar aonde eu queria, tudo bem? O segundo tópico da minha resposta não é o O2? Só que o O2, pessoal, eu tenho na primeira e na segunda reação. Quando um dos itens que estão na resposta estiver em mais de uma reação com o exercício que passou, é importante a gente tentar evitar analisá-lo. Vamos ver se no final a gente consegue chegar na resposta sem analisá-lo, ok? Por quê? Eu tenho mais um item para eu analisar. Eu tenho 2 SO3 no meu gabarito, não tem? Então, eu vou dar uma analisada no 2 SO3. Onde está o SO3? Na primeira ou na segunda reação que o exercício me passou? Na primeira, certo? Qual é a primeira pergunta que eu gosto de fazer? Eu quero o SO3 depois da seta. O SO3 está depois da seta? Está depois da seta, não está? Ele já está do lado que eu quero. Segunda pergunta que eu gosto de fazer é quantos SO3 eu quero na resposta? 2. Quantos SO3 eu tenho na reação que o exercício me passou? 2 também. Ou seja, o SO3 já está do mesmo jeito que eu quero. Você concorda? Por isso que a gente manteve a primeira equação. Certo? Então, olha só. Nós mantivemos a primeira equação e a segunda a gente inverteu e multiplicou por 2, ok? Espero que você tenha entendido. Ah, mas e o O2? Não importa, eu já não olhei as duas equações que eu precisava. Então, o O2 tem que chegar na resposta como uma consequência. Tudo bem? Então, sempre que na resposta tiver uma substância que ela encontra-se presente em mais de uma das reações, evite analisá-lo. Só analise-o em último caso, ok? Então, você viu que eu consegui fazer a análise das duas reações, nesse caso, certo? Sem precisar de olhar o O2, ok? Aí, o que eu falei, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos somar essas duas reações, certo? Então, vamos lá? Você concorda comigo que eu tenho 2S antes da seta na primeira reação e 2S depois da seta? Eu posso cortar, não posso? Eu tenho 3O2 antes da seta na primeira reação e 2O2 depois da seta na segunda reação. Eu não consigo cancelar, mas eu consigo subtrair, né? Então, se eu subtrair 3 antes da seta com 2 depois da seta, sobra 1O2 antes da seta, certo? Então, o que eu tenho de resposta final? 2SO2, que sobrou antes da seta, mais o O2, que sobrou antes da seta também, ok? Produzindo 2SO3. Eu cheguei no gabarito que o exercício tinha me passado. Então, se eu cheguei no gabarito que o exercício me passou, basta eu somar os dois ΔHs. ΔH1 com ΔH2. Menos 791,44 mais 593,66. A resposta deu menos 197,78 kJ. A reação ela é exotérmica. Então é isso, gente. A gente vai analisar as equações de acordo com o gabarito que eu tenho, ok? E aí eu vejo se eu mantenho a reação, se eu inverto, se eu multiplico, se eu divido, enfim, tá? Espero que nesse segundo exemplo você tenha conseguido também entender essa questão da lei de Hess, certo? Então, muito importante, já caiu no Enem mais de uma vez, tem que estar ligado para conseguir resolver esse tipo de exercício, beleza? E para a gente finalizar essa parte da termoquímica, certo? A gente costuma falar para vocês sobre a espontaneidade das reações, né? A gente sabe que a tendência na Terra é tudo ter a menor energia possível, né? Só que nem todo processo espontâneo ele é necessariamente exotérmico. Ele é um processo que libera energia, né? Então, para a gente saber se um processo ele é espontâneo ou não, a gente precisa relacionar a entalpia que a gente viu com a entropia, certo? E isso é o que a gente chama de energia livre de Gibbs, que é o que eu quero mostrar aqui para você. Então, a espontaneidade das reações, vou falar primeiro sobre a entropia, conceito de entropia. A entropia é uma grandeza relacionada ao grau de desordem de um sistema. Quanto maior for o grau de desordem do sistema, maior a entropia. Então, olha só, a entropia dos gases ela é maior, muito maior do que a entropia dos líquidos, que é maior do que a entropia dos sólidos. Então, olha só, se eu comparar o CH4, que é o metano, né, nos três estados físicos, gasoso, líquido e sólido, eu vou poder afirmar que a entropia no sistema em que eu tenho metano gasoso é maior do que a entropia
do metano no estado líquido, que é maior do que a entropia do metano no estado sólido. Acho que faz sentido, né? Então, no estado gasoso, as moléculas possuem uma maior energia, né? Então, elas se movimentam mais. Então, o grau de desordem onde se tem uma movimentação grande é maior de onde se tem menos movimentação, certo? Segundo exemplo, a entropia aumenta quando se dissolve um sólido em líquido. Então, por exemplo, o NaCl aquoso. Quando eu dissolvo o NaCl, ele não dissocia, ele separa em Na+, e Cl-. Ou seja, eu vou ter partículas livres. Essas partículas livres vão se movimentar e o grau de desordem é maior do que, por exemplo, no NaCl sólido, no qual eu tenho o cristal e cada cátion e cada ânion estão posicionados em um lugar fixo, específico, ok? Então, quando falar de entropia, lembrar de grau de desordem do sistema, ok? Então, quanto maior o grau de desordem, maior é a entropia de um sistema, ok? E aí, para a gente trabalhar com a questão da espontaneidade da reação, a gente trabalha com a energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs mede a espontaneidade de um processo, isto é, quando o processo é favorável aos produtos. ΔG, que é a energia livre de Gibbs, é uma função de estado, assim como a entalpia depende apenas do estado inicial e final. Então, toda vez que eu falar para você que algo é uma função de estado, é porque ele não depende do caminho, ele depende apenas do início e do fim, certo? Valores negativos para a energia livre de Gibbs indicam que o processo é espontâneo. Calculou a energia livre de Gibbs e o valor negativo, você pode afirmar que o processo é um processo espontâneo. Valores positivos para a energia livre de Gibbs indicam que o processo é não espontâneo, ok? Então, calculou a energia livre de Gibbs, deu valor positivo, você pode saber que esse processo não é espontâneo, ok? E se por acaso você calcular a energia livre de Gibbs dá zero, indica que o sistema ele está em equilíbrio, certo? Como é que você calcula essa energia livre de Gibbs? Está aí a fórmula. Energia livre de Gibbs, ΔG, é igual a ΔH, que é a variação de entalpia, menos T, ΔS. T, temperatura, como a gente sempre sabe, sempre em Kelvin, vezes o ΔS, que é a variação de entropia de um sistema, ok? E aí eu estou colocando uma tabelinha para tentar te mostrar algumas situações, né? Possíveis valores, combinações e exemplos de energia livre de Gibbs, ok? Na primeira coluna, a gente tem os valores relacionados a ΔH, na segunda a ΔS, né? No terceiro, o valor final do ΔG, né? Indicando quando que vai ser espontâneo ou não espontâneo. Então, olha só, toda vez que o ΔH for positivo e o ΔS for negativo, sempre a energia livre de Gibbs vai ter um valor positivo. Ou seja, nunca será um processo espontâneo, né? Por quê? Porque se você aumenta a entalpia, né? Positivo não indica que está absorvendo calor, absorvendo energia. A tendência da natureza é que tudo tenha a menor energia possível. Então, se você estiver aumentando a entalpia e diminuindo a entropia, tudo na natureza tem a tendência a ter o quê? O maior grau de desordem possível, certo? Então, você está indo no processo contrário àquilo que se espera da natureza. Então, sempre que o ΔH é positivo e o ΔS é negativo, o ΔG vai ter um valor positivo, sempre será um processo não espontâneo. Agora, o contrário. Quando o ΔH for negativo e o ΔS positivo, sempre o ΔG vai ter um valor negativo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse processo sempre será um processo espontâneo. Por quê, gente? Porque você está diminuindo a energia, ou seja, o valor da entalpia, certo? E aumentando o grau de desordem do sistema, ok? Que são situações que são naturais, vamos assim dizer. Quando o ΔH é positivo, o ΔS é positivo, eu posso ter um valor final positivo ou negativo para ΔG, né? Então, quando o ΔH for um valor maior do que T vezes ΔS, o ΔG vai ser positivo. Então, nesse caso, nessa situação, o processo será não espontâneo. Quando o ΔH for menor que T vezes ΔS, aí o ΔG será um processo, terá um valor negativo, será um processo espontâneo. E quando os dois valores, ΔH e ΔS, forem negativos, também pode ter dois valores de resposta, positivos ou negativos. Quando o ΔH em módulo for menor do que T vezes ΔS em módulo,
o ΔG será positivo. Então, será um processo não espontâneo. Quando o ΔG, né, for negativo, é porque o ΔH em módulo é maior do que T vezes ΔS em módulo. E aí, ΔG sendo negativo, será um processo espontâneo. Na verdade, esse quadrinho ele é muito importante para as duas primeiras situações, né? Porque aí você, se ele perguntar sobre a questão de um processo espontâneo, não precisa nem de você fazer cálculo. ΔH positivo e ΔS negativo nunca será espontâneo. ΔH negativo e ΔS positivo sempre será espontâneo, ponto. Os outros valores a gente precisa de fazer os cálculos, ok? E aí eu coloquei 2 exemplos aí para a gente finalizar essa aula, tá? Para uma dada reação, sabe-se que ΔH é igual a 20 kcal por mol e ΔS igual a 80 caloria por mol vezes Kelvin. Qual o ΔG dessa reação a 1000 Kelvin? Então, primeira coisa, né, na resolução, tá aí os dados da questão, né? ΔH 20 kcal por mol, temperatura 1000 Kelvin, ΔS 80 caloria por mol vezes Kelvin. Galera, sempre quando a gente vai trabalhar com ΔG, é muito importante você perceber se ΔH e ΔS estão na mesma unidade. Você viu que ΔH está em quilocal, né? E ΔS está em cal. Então, ou eu passo tudo para caloria, ou eu passo tudo para quilocaloria. Então, eu resolvi no exercício passar o ΔS de caloria para quilocaloria. Por quê? Olha só as minhas respostas. Todas as minhas alternativas estão em quilocaloria, certo? Por isso que eu já resolvi passar para a unidade que o exercício pediu na resposta, tudo bem? Então, cuidado, sempre observe se ΔH e ΔS se encontram na mesma unidade, tudo bem? Fiz a transformação, então vou jogar na fórmula. ΔG não é ΔH menos ΔS? Eu tenho ΔH, eu tenho T, eu tenho ΔS. Só fazer a substituição, né? O ΔG é igual ao ΔH, que é 20, menos a temperatura, que é 1000, vezes o ΔS, que é 0,080. ΔG vai ser 20 menos 80, ΔG é igual a menos 60 quilocalorias por mol. Ou seja, esse processo eu posso afirmar que é um processo espontâneo, pelo fato do ΔG ter dado um valor negativo, certo? Ok? E a nossa segundo processo, aí, né? Segunda reação, segundo exercício, né? Deixa eu mexer aqui. Aí. Olha só. A termodinâmica propõe para o cálculo de ΔG a equação ΔG igual a ΔH menos T ΔS. ΔS, válida para pressão e temperatura constantes, ok? Em relação ao processo, água líquida se transformando em água vapor. Temos ΔH igual a 9.713 calorias por mol e ΔS igual a 26,04 caloria por Kelvin vezes mol. Determina a temperatura em graus Celsius, a partir da qual a vaporização da água é espontânea nas condições ambientes, certo? Então, galera, resolução. ΔG não é igual a ΔH menos T ΔS? Nós temos o ΔH, nós temos o ΔS, e ele está pedindo para a gente calcular o quê? A temperatura, certo? Como é que eu vou saber a questão do ΔG? Ele não quer saber quando que essa reação, né? Quando que esse processo vai ser espontâneo? Não é isso que ele pediu para a gente? O que eu falei para vocês lá atrás? O processo é espontâneo quando o ΔG é negativo. Ou seja, quando o ΔG tiver um valor menor do que zero, certo? Então, para ser um processo espontâneo, o ΔG tem que ser menor do que zero. Sendo assim, vê se você concorda comigo. O que é o ΔG? É ΔH menos T vezes ΔS? Então, isso tem que ser menor do que zero, certo? Eu tenho ΔH e ΔS, não tem? Eu consigo achar o valor de T. Olha só. ΔH, 9.713, menos T, vezes 26,4, é menor do que zero. Certo? Então, passei o menos 26,04 para o outro lado. Se ele era negativo, ele passa positivo, certo? Então, 9.713 é menor do que 26,04T. 26,04 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Temperatura vai ser maior do que 373 Kelvin. Ele não pediu a resposta em graus Celsius?
de Kelvin para Celsius, o que a gente faz? Diminui 273, certo? De Celsius para Kelvin, a gente soma 273. De Kelvin para Celsius, a gente diminui 273, ok? Então, passamos de Kelvin para Celsius, a temperatura tem que ser maior do que o quê? Do que 100 graus Celsius para que essa vaporização torne-se o quê? Torne-se espontânea, certo? Então, falou com espontaneidade de reação, trabalhar com energia livre de Gibbs. Então, como a energia livre de Gibbs traz entalpia, né, na sua fórmula, é importante falar nesse momento sobre esses processos espontâneos, essa espontaneidade da equação, ok? Espero que vocês tenham entendido aí essa questão, tá bom? Então, pessoal, é isso. Essa parte da hemoquímica. Espero que vocês tenham entendido, né? Todo o processo, todas as formas de se calcular isso, essa parte da espontaneidade da reação, ok? E a gente vai tirando dúvida aí nas nossas plataformas, beleza? Espero que vocês estejam bem, continuem se cuidando, tá bom? E é isso. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos.